como eu disse, é com muita alegria que recebemos o nosso irmão Orson, irmão muito querido aos nossos corações. Orson Peter Carrara é espírita desde a infância, natural de Mineiros do Tietê e residente em Matão há 18 anos. Casado com Neuza Marina, tem 3 filhos e 2 netos. 20 livros publicados. É 20 filhos, viu? 20 livros publicados, dos quais alguns estão ali, né, e estarão à disposição daqueles que quiserem sempre aprender, porque o nosso irmão escreve de uma forma muito agradável, que a gente aprende sem estar nem prestando tanto ali a atenção. Ele é uma escrita leve, gostosa, que a gente vai embora até o fim, né? 20 livros publicados. Articulista da imprensa espírita, palestrante conhecido em todo o Brasil, né? E presidente do Instituto Caibar-Schutel, que edita o jornal Tribuna do Espiritismo. Então, nós vemos que Orson é uma pessoa incrivelmente atuante, né? É daqueles de linha de frente. Está sempre trabalhando em favor da doutrina, de todas as formas possíveis, né? Então, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Felizmente, ele colabora conosco e 1 ou 2 vezes por ano ele está aqui entre nós, nos ensinando. Então, nós vamos envolvê-lo na vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem em nossa casa e possamos, assim, aprender a lição que carinhosamente ele preparou para nós nesta tarde. Orson, que Jesus te abençoe. Meus amigos, Dona Leia, diretoria desta casa, companheiros de Araraquara, onde sempre estamos, é sempre uma alegria estar aqui, retornar a casa, revê-los, conhecer novos amigos, estreitar esses laços abençoados oferecidos pela doutrina espírita. Realmente, vimos a esta casa há muitos anos, há mais de 20 anos, com alegria. E aqui aprendemos a respeitar a casa, seus trabalhadores. Esta casa que é uma referência doutrinária, regional, de forma que aqui nos apresentamos com muita gratidão no coração, com imensa alegria, pela qualidade dos trabalhos, pela seriedade com que a doutrina espírita é tratada, e que merece realmente receber de todos nós este carinho, esse trabalho abençoado e bendito, trazido pela doutrina dos Espíritos, de quem todos temos colhido os benefícios do conhecimento e da oportunidade de trabalho. O nosso abraço lá de Matão, a cidade onde laboramos, e o nosso desejo de que a nossa tarde seja muito proveitosa, porque todos nos colocamos desejando que os Espíritos nos auxiliem. Todos aqui nos colocamos à disposição para receber, para também auxiliar com a nossa vibração, com a nossa gratidão, com a nossa alegria. É isto que forma este ambiente consolidado, fluidicamente construído através das décadas e aqui mantido pela seriedade e continuidade das tarefas desenvolvidas por esta casa. E naturalmente que o tema leis divinas abre uma perspectiva imensa ao nosso raciocínio, à nossa reflexão. Porque quando pensamos em leis divinas, somos também levados a pensar nas leis humanas. Estas, as leis que regem o nosso relacionamento, as leis que conduzem as organizações do planeta em todas as áreas, apesar de tentarem, com todos os esforços de juristas, de homens, legisladores, de pessoas e instituições,
voltadas para a elaboração das leis. Há sempre o desejo de que as leis sejam justas. Há sempre o desejo continuado e o esforço daqueles que mentalmente ficam redigindo os textos, que depois são discutidos, debatidos, analisados vários ângulos. As leis humanas sofrem o impacto da nossa dificuldade moral. Somos espíritos ainda num estágio muito pequeno de desenvolvimento moral. Estamos aprendendo ainda a entender a vida. Estamos ainda num período de treinamento. Estamos ainda num período de aprendizado gradativo, contínuo. E as nossas leis refletem esta ainda insegurança moral. Tanto é que conforme avança o tempo, conforme mudam as circunstâncias, com o surgimento de novas necessidades, as leis humanas requerem atualizações, alterações, modificações, para se ajustarem às novas realidades que se vão apresentando. Então, ao longo da história humana, as leis humanas, elas foram elaboradas no sentido de direcionar a vida social, tentando fazer com que nos ajustemos para conduzir e disciplinar os relacionamentos. Os países criaram as suas constituições. E essas constituições normalmente não são respeitadas em seus fundamentos. Porque no estágio que ainda estamos no planeta, vamos localizando brechas para burlar aquela lei que deve nos conduzir. Muitas vezes uma vírgula, um parágrafo, uma linha, uma palavra é capaz de abrir brechas enormes para atender interesses particulares ou de alguns segmentos da sociedade. De forma que vamos achando caminhos, estou falando em termos de humanidade, para nos beneficiarmos em detrimento de outros interesses, refletindo esses impactos da nossa mediocridade moral na elaboração das leis. Mas as leis existem, aí estão. Nesse esforço, nós vimos o surgimento, vamos nos referir ao Brasil, vimos o surgimento do Código Penal brasileiro, vimos o desenvolvimento da legislação fiscal, da legislação tributária, da legislação de trânsito, da legislação específica para a questão fronteiriça do país, para os domínios dos mares, para os municípios, os regulamentos, regimentos internos de instituições variadas, da política, da arte, do esporte, das instituições religiosas, a legislação do imposto de renda, etc. Depois, com o avanço da mentalidade, do desejo de conter os ímpetos de agressividade humana, chegamos à Lei Maria da Penha, criamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, desenvolvemos os benefícios às pessoas portadoras de deficiência, desenvolvemos as leis que beneficiem a adoção de crianças, etc., a proteção aos idosos, aos enfermos, etc. E mesmo nós, como instituição religiosa, as instituições, inclusive as espíritas, temos que nos adequar à legislação do país, com as nossas assembleias gerais, com os nossos estatutos, com as nossas atas, providências burocráticas necessárias para conduzir a vida social e seus inúmeros desdobramentos. Mas todas essas leis, repito, sofrendo o impacto do nosso estágio ainda
medíocre de amadurecimento moral. Porque em termos de tecnologia, em termos de progresso material, nós somos top de linha. Nós desenvolvemos uma mentalidade, fruto de uma pesquisa abrangente através dos milênios, dos séculos, etc., que nos permitiu chegar hoje, com essa tecnologia avançada de que dispomos, com o conforto material cada vez mais expressivo, cada vez mais nos beneficiando a tranquilidade, cada vez mais trazendo conforto no atenuar das enfermidades, no tratamento das enfermidades, mas também no desenvolvimento de ferramentas, instrumentos que usamos nas comunicações, que usamos na medicina, na odontologia, que usamos nos esforços da conquista espacial. Fomos gradativamente descobrindo as leis divinas. Porque quando se fala em leis divinas, elas não são apenas leis morais, também são leis físicas. E as leis divinas provocam, elas criam uma ordem geral no universo. Uma ordem que se traduz na harmonia, na beleza e nos propósitos da própria vida. O Criador se apresenta para nós com a perfeição de suas leis, que vai desde o equilíbrio do cosmo, no equilíbrio entre os planetas, ou entre as constelações, ou entre as galáxias, nas grandezas do macro, e mesmo nas grandezas do micro, em que nós, na ciência humana, vamos gradativamente descobrindo e curtindo, para usar uma expressão atual. Curtindo, e através dessas pesquisas, do desenvolvimento da inteligência, fomos capazes de atingir esse estágio atual de amplo progresso material, que criou a luz elétrica, criou o projetor que nos beneficia nesse instante, criou o ar-condicionado, o GPS dos aviões, criou os aviões, criou toda a tecnologia, a ponto de um médico na França, por exemplo, poder operar um doente de câncer em Barretos, pela internet, com instrumentos precisos, à distância. Ora, isso é o top do conhecimento. Como pode? Mas já somos capazes de fazer isso. Eu, particularmente, como pessoa física, Orson, não sei criar um projetor, não sei criar o Wi-Fi, não sei criar o celular, não sei criar um laptop, mas a nossa raça sabe. Não é minha especialidade, mas a nossa raça sabe desenvolver a tecnologia e dela usufruir, trazendo benefícios para a vida social. Benefícios que se estendem à família, com o conforto dos nossos lares, com o aconchego dos nossos lares, do transporte, da locomoção, etc. E todos os outros benefícios aí à disposição, tão bem conhecidos de todos nós, alguns que ainda nem conhecemos, mas já existentes no planeta. De forma que toda essa conquista, todo esse acervo de conquistas materiais, provenientes da lei do progresso, porque quando a civilização ou a humanidade começou os seus passos primeiros, quando o planeta começou a ser habitado, aqui encontramos água, terra e plantas. E as criaturas foram, através dos milênios, desenvolvendo recursos com a inteligência, para nos vestirmos, para nos alimentarmos, para nos transportarmos, e criamos tudo o que hoje dispomos, fruto da inteligência. Mas, paralelamente, também fomos nos debatendo com as divergências de comportamento, divergências de opiniões, de preferências, e fomos disputando espaços, necessitados, pois, de uma ordenação, necessitando de disciplina, de regras, e aí foram surgindo as leis, os regulamentos, etc.
E hoje, apesar de toda a violência ainda existente, apesar de todos os desafios sociais que aí estão à nossa disposição os benefícios materiais e umas tentativas, algumas bem-sucedidas, outras ainda balançando e outras nem tanto, tentando ou se ajustando para regular e transformar a vida social numa ordem coletiva. São tentativas. No meio disso tudo, há uma série de adversidades, de desafios contínuos, gradativos, que traduzem o estágio que estamos. Mas tudo isso é benéfico, porque nessa caminhada gigantesca, lenta, penosa da evolução, nós vamos nos amadurecendo, vamos desenvolvendo a inteligência, a moralidade, vamos nos fortalecendo, adquirindo experiência e maturidade. Porque Deus, na sua sabedoria e grandeza, estabeleceu que deveríamos conquistar a perfeição que nos aguarda, ainda que relativa. Perfeição que nos dará felicidade. Mas não é uma felicidade ociosa, é uma felicidade que vai nos ocupar com novos trabalhos, com novas tarefas. De forma que os desafios materiais, na verdade constituem, os desafios da inteligência, constituem um curso intensivo de preparação para novos desafios que virão. Se hoje somos capazes de construir um celular, um notebook, a anestesia, etc., todos os benefícios materiais, se hoje somos capazes disso, estamos nos preparando, porque amanhã seremos administradores de galáxias, seremos construtores de sistemas solares, porque Deus permite que nós, conforme vamos avançando, participemos como co-criadores, participando de sua obra. Deus é o grande e supremo idealizador. Mas nós, os seus filhos, podemos participar da sua obra. Vejamos o Cristo, a única referência de perfeição que nós temos, que construiu o planeta e assumiu a sua administração, cuidando desses bilhões de almas que aqui estamos, fazendo a nossa caminhada de conquista. Jesus não é Deus, é o nosso irmão mais velho, foi criado antes, mais experiente, portanto, capacitado para conduzir esse desafio do planeta e seus habitantes. Demonstrando aí a sabedoria e a grandeza das leis divinas, que não são só morais, repito, são também físicas. Se eu pegar esse controle e jogá-lo, ele vai cair no chão. Pela lei de gravidade, ele não vai volitar aqui, ele vai cair. Pela lei da física, é uma lei divina. É uma lei divina. Mas, ao mesmo tempo, se pensarmos na química, a união de determinados elementos químicos pode produzir uma bomba, ou pode produzir um veneno, ou um medicamento. E o homem já é capaz de manipular isso, de compreender isso, já tem domínio sobre isso. Mas é uma lei divina também. O idealizador supremo deixou à nossa disposição tudo isso, para que gradativamente, através da inteligência, da pesquisa contínua, alcançássemos o domínio dessas leis que vamos gradativamente descobrindo. Paralelamente a isso, nós também temos as leis morais. E as leis morais, igualmente, nós temos que conquistar. E essa ordenação que existe no universo, que vai desde a harmonia entre os globos que estão no universo, até o funcionamento do organismo de um inseto, ou a gestação de uma criança, ou o nosso próprio corpo com seus órgãos e sistemas. Tudo isso obedece a uma ordem. O próprio ciclo da natureza obedece a uma ordenação superior, à transformação,
a evolução, as leis todas indicam a perfeição que está nas leis divinas. Óbvio, proveniente da perfeição de Deus, proveniente da grandeza do absoluto, absoluto em todos os sistemas, em todo o jeito de entender, já que Deus, o Criador, criou a vida, criou as criaturas e criou as leis. E as leis divinas são perenes, elas são imutáveis, elas não mudam. Não são como as leis humanas que vão se alterando conforme o tempo e as circunstâncias. O que é muito natural, porque as leis humanas mudam porque nós mudamos. Porque nós vamos compreendendo em amplitude muito mais. Então alteramos as legislações que nos conduzem. Mas as leis divinas não, elas são imutáveis. Elas são perenes. E aí alguém pergunta, mas Deus está numa rotina, então Deus não fica cansado? Não, em absoluto. Porque Deus é dinâmico. Não é alguém que está sentado numa cadeira observando. Deus acompanha o cumprimento de suas leis, com os seus atributos de onipresença. Imagine a amplidão desse atributo, onipresença. Deus está em toda parte, simultaneamente, está em todo lugar. No universo conhecido, que a nossa NASA detectou, o universo conhecido, esse que nós temos notícia, restrito que estamos aqui, nesta morada chamada Terra. A gente esperneia daqui, esperneia de lá, mas é aqui que a gente está. E por enquanto não temos o direito ainda de alçar mudança de planeta. É aqui que a gente tem que se entender mesmo. E a mesma forma como Deus está no universo conhecido, com o sistema solar e outros universos já detectados, existe aquele universo desconhecido. Os cientistas falam nos universos paralelos. E agora falam numa tal de minhoca que vai não sabe para onde. Pesquisas. A nossa ciência tem que pesquisar. Mas onipresença, Deus está em toda parte. Está aqui. Sabe tudo o que está acontecendo aqui. Com cada um de nós. Conduzindo a vida. Mas também está em outros sistemas. Em outros países. Em outros globos. Está em toda parte. Onipresença. Mas também tem o atributo da onipotência. Deus pode tudo. Imaginem. A gente fica encantado de pensar com esse ser absoluto. E a palavra ser parece que restringe um pouco. Mas eu tive a oportunidade de perguntar para o Cosme Massi, um dos maiores estudiosos de Kardec. Cosme, como é que eu faço? Ser, limite. Ele falou, mas tem outra palavra? Não tem outra palavra. O nosso vocabulário é miserável, é pobre. Mas enfim, esse ser absoluto pode tudo. Mas também onisciente, sabe tudo. Se você parar para pensar em Deus, você chora de emoção, de gratidão. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir, por acaso, surgiu no computador lá, o Glória de Vivaldi. Aquilo me emocionou tanto. Eu falei, esse compositor teve um êxtase. Naturalmente ele teve um êxtase ao pensar do Criador. É uma suposição minha, mas aquilo é um hino de gratidão. Glória. Claro. Imaginem, o Criador nosso, aquele que nos criou, o Pai. E hoje aqui a nossa homenagem aos pais humanos, mas a paternidade divina, o Pai, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, único, imaterial, ele não tem as nossas características. Deus não tem a nossa formatação humana, não tem membros, não é o formato humano, mas é a inteligência suprema, que conduz a vida com imenso amor. Mas isso nós fomos gradativamente descobrindo, porque no começo a gente achava que Deus era vingativo, que Deus era um ser rigoroso, que amaldiçoava as gerações daqueles que transgrediam a sua lei. Porque a primeira noção que nós tivemos de Deus foi através de Moisés. O profeta Moisés, naquele tempo chamava-se
profeta aos médiuns. E sabem vocês que mediunidade não é invenção do Espiritismo. É uma atribuição do ser humano, é um atributo do ser humano. Que o Espiritismo veio explicar como é, como funciona, qual a utilidade. Mas Moisés era um médium. E teve a oportunidade de perceber ou de recepcionar a noção dos 10 mandamentos que foi transmitida em sua época. E quando a gente fala em Moisés, a gente lembra dos 10 mandamentos, não tem jeito. É uma coisa automática. Moisés, os 10 mandamentos, a tábua da lei. E se a gente parar para pensar, dos 10 mandamentos, 7 são precedidos de não. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, etc. Não faça nada. Numa época de extrema ignorância, ele não tinha outra alternativa. Seres agressivos. Ele era rígido. Ele era duro na queda. E proibia mesmo. É como a gente faz com uma criança. Não suba aí que você cai. Passou o tempo. Veio o próprio Cristo. A nossa luz estelar. O sol de nossas almas. O irmão mais velho, amorável. Que apresentou-se como mensageiro enviado de Deus. Previsto antes. E apresentou-se e não proibiu nada. Não fez nenhuma proibição. Ao contrário, ele fez afirmações positivas e convidativas. Sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais, se o quiserdes. Amai os vossos inimigos. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Bem-aventurados os pacificadores. Sois o sal da terra, sois a luz do mundo, perdoai os vossos inimigos, ou amai os vossos inimigos, melhor ainda. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Quantas não são as citações afirmativas e convidativas, como por exemplo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E na sua época, em que ele trouxe a boa notícia de que Deus tem a característica da paternidade. A figura de paternidade lembra amor imenso. Como disse a mensagem de Emmanuel, os pais também amam. É claro que sim. Não existe a figura do pai se não houver a figura da mãe. Há uma união aí de amor para que surja a maternidade, a paternidade, há uma solidariedade, fruto da ordem das leis divinas. No estágio que estamos compreendendo isso agora, não é mesmo? E ele trouxe a notícia desta paternidade divina, apresentando Deus como misericordioso e bom, apresentando Deus com um amor imenso aos filhos. Não um Deus vingativo e severo como Moisés havia apresentado. Trouxe a boa nova, a boa notícia, fez-se pessoalmente o portador dessas luzes ao nosso coração. Mas muita coisa na sua época não foi compreendida. Ele mesmo disse, não podeis compreender tudo agora. Mas eu vos enviarei o Consolador, que poderá explicar muito mais do que eu explico hoje, e vai ampliar o entendimento. E ele mesmo teve a oportunidade de dizer, eu não vim destruir a lei, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas dar-lhe melhor entendimento, ou dar-lhe cumprimento. Eu não vim destruir a lei, porque muita coisa ficou sem ser entendida. Aquele sábio jurista da época, um doutor da lei, mas como pode um homem velho voltar a entrar no ventre de sua mãe para nascer outra vez? Mas sois mestre em sua terra e não sabeis disso? Pois eu te digo, é necessário nascer de novo. E quando falou então, amai os vossos inimigos, aquilo soou estranho. Inimigo lembra violência, vingança, homicídio. Imagina aquela época.
E quando então a sua mãe veio buscá-lo e falou, mas quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Ou quando da suposta entrada no templo e derrubando coisas incompatível com a sua doçura. Vou abrir um parênteses aqui. Não sei quem viu, mas está disponível no Netflix a série Maria Magdalena. Esta série, ela é uma série mexicana, foi produzida no México, e a atriz que faz Maria, ela é colombiana, é uma atriz muito linda, e a série é fantástica. Muita violência, retratando uma época, são 60 capítulos de 45 minutos, abuso de sensualidade, mas as cenas com Jesus são maravilhosas. E Jesus comparece em todos os capítulos. A multiplicação dos pães e dos peixes, a cura do leproso, a cura do paralítico, a devolução da visão aos cegos, etc. São lindas as cenas e comovem profundamente. Apesar do abuso de sensualidade, apesar da violência muito grande, vale a pena ser visto e você fica com o que é bom. Descarta o que não serve, mas aproveita a essência da série. Porque a série conseguiu trazer ao nosso coração a grandeza dos ensinos de Jesus, os diálogos muito bem elaborados, na proposta do Evangelho, mostrando um espírito de alta envergadura, um espírito perfeito, um irmão mais velho, amadurecido, condutor de nossas vidas, encarnado entre nós. Não deixe de ver, vocês vão aproveitar muito. Nos faz adentrar reflexões de profundidade. Fecha parênteses. Então Jesus apresenta a grandeza de Deus aos nossos corações. Passa o tempo e surge o Espiritismo. E o notável Allan Kardec, através do conhecido método de observação e pesquisa, publica o Livro dos Espíritos. Quando então, se observarmos com carinho o índice, não necessariamente na ordem que eu vou dizer, mas você vai encontrar ali as leis divinas. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de sociedade, de liberdade, de igualdade, de justiça, amor e caridade, de destruição, de sociedade, entre outras. E ali estão as leis divinas didaticamente preparadas e expostas, disponíveis, para que nós possamos entender, para que nós possamos aprofundar o estudo da grandeza desta sabedoria nas perguntas que Kardec fez e, naturalmente, nas respostas que os Espíritos ofereceram. E se pararmos para fazer uma comparação entre os não de Moisés, proibindo, as afirmações de Jesus e os seus convites, e a didática com que Allan Kardec apresenta as leis divinas para o nosso entendimento, hoje, universitários que somos, veremos que é a mesma coisa, foi só a forma de apresentar. As leis são as mesmas, porque são imutáveis. Na primeira vez, na primeira versão, apresentadas para uma época de ignorância extrema. Sem maiores explicações, não faça isso. Vem Jesus, apresenta a paternidade divina, fala do amor, vive o amor, entrega-se em holocausto para nos ensinar tanta profundidade ao nosso coração. E vem Kardec para que possamos entender de maneira completa agora, apesar das nossas limitações e carências do nosso tempo, da nossa época, da nossa evolução, mas iniciar um entendimento mais amplo das leis divinas. Vamos pegar um único exemplo. O amai os vossos inimigos, apresentado por Jesus. Jesus convida, amai os vossos inimigos. Isso ficou incompreendido. Como assim? Eu vou amar aquele que me despreza, aquele que me trata mal, aquele que me agride. Vamos substituir a palavra inimigo por adversário, fica mais leve. Então nós temos adversários políticos, por exemplo.
Um bom exemplo para o momento do Brasil. Adversários políticos que digladiam na rede social ou até de fato mesmo, encomendando crimes, etc. Adversários políticos que divergem nas ideias, nos fundamentos, que se tornam inimigos de opinião, se tornam adversários ferrenhos, perdem amizade, cortam laços, cometendo o equívoco que ainda nos situamos de seguir pessoas e partidos, esquecendo do objetivo maior que é a coletividade. Mas adversários esportivos, pensem na bestialidade das guerras de torcidas. Matam-se entre si por causa de resultado de jogo. Meu Deus! Eu fui fazer uma palestra em São Paulo um dia e tive que tomar o metrô na ida de um grupo de torcida organizada para o estádio. E eu fiquei apavorado dentro do metrô. Eu falei, não vou chegar, eu vou morrer aqui. Naquela tarde que haveria um jogo entre dois rivais, que não é preciso nem dizer o nome, e eu estava no meio da torcida contrária. Meu Deus! Nunca mais eu farei isso. Eu vou observar quem que vai jogar naquele dia para eu pegar o metrô. Porque aquilo é uma baderna. Como pode? Adversários esportivos, se tiverem à mão outra opinião esportiva, eles matam. São capazes. Tamanha a baderna, a bagunça dentro do vagão do metrô. Como pode? Que situação estamos? Adversários religiosos. Fanatismo religioso. Todo mundo viu, ou a maioria viu, o André Trigueiro, recentemente, numa entrevista, referir-se aos templos de Umbanda e Candomblé serem apedrejados no Rio de Janeiro. Porque de origem africana, de dentro do presídio se ordenava o apedrejamento dos templos de origem africana, Umbanda e Candomblé, porque considerava isso prejudicial à sociedade, porque lá era uma outra crença que imperava sob domínio das prisões, interiormente ordenando de dentro da prisão o apedrejamento. O que acontecia? Fanatismo religioso, adversários religiosos. Tem cabimento uma coisa dessa? E Jesus, amai os vossos inimigos. Vejam a profundidade, o alcance dessa afirmativa, desse convite direto ao nosso coração, que Kardec nos faz compreender lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo específico, amai os vossos inimigos. Já que Kardec utilizou-se das máximas morais de Jesus para titular os capítulos do Evangelho. E vamos encontrar lá que Kardec se refere que este amor aos inimigos a que convida Jesus, referindo-se que não é a mesma coisa quando você está na frente de uma pessoa que te trata mal. Há um constrangimento quando você encontra com alguém que te despreza, alguém que te fala mal de você, alguém que te agride pelas costas, ou alguém que fala declaradamente, eu não te suporto. Alguém que te detona, alguém que te critica pesadamente. Quantos de nós não temos pessoas que não gostam de nós? Muitos de nós temos isso. Eu estive numa casa outro dia, em uma outra cidade, e observei uma coisa muito interessante. Não tinha observado, vieram me dizer. E a pessoa falou, Orson, eu preciso te perguntar uma coisa. Uma pergunta. Outro dia você veio falar aqui, tinha 2 pessoas que estavam na primeira fila. E quando você chegou e começou a arrumar as coisas para fazer a palestra, as pessoas se retiraram. Por quê? Eu falei, não sei. Vai ver que não gosta de mim. Ninguém é obrigado a gostar da gente. Não é? Ninguém é obrigado a gostar da gente. Mas é muito diferente quando você está diante de uma pessoa que você ama, ou que te ama, que te trata bem, que você sente prazer em abraçar, em cumprimentar. São pessoas que se entendem, que se respeitam, que se buscam. Não é a mesma coisa a presença diante de uma pessoa assim e de outra em 2 situações opostas. Mas Kardec pondera que o convite de Jesus é para que não guardemos vingança, não guardemos rancor. Porque se guardarmos rancor e vingança, nós vamos entrar
no perigoso caminho da obsessão. Poderemos ser nós os obsessores de tanta raiva, de tanta implicância, ou sermos obsidiados por aquele com quem a lei de sintonia, que também é uma lei divina, funciona perfeitamente. E nós espíritas temos um cabedal, temos um conteúdo à disposição muito rico para estudar a obsessão, ou a vinculação negativa entre uma pessoa e outra, encarnada ou desencarnada, não importa. Daqui para lá ou de lá para cá, não importa. Se ficarmos com rancor, com desejo de vingança, contra aquele que não nos trata bem, pior para nós. E Kardec nos faz entender isso de modo magistral, utilizando-se de 2 pilares, lá no capítulo do Evangelho. E esses 2 pilares são quanto referente ao passado e quanto ao futuro. Diz ele, pode ser que a antipatia que nos enderecem, que a gente percebe, pode ser que seja culpa nossa. Pode ser que nós, no momento infeliz, no momento de invigilância, causamos a antipatia da pessoa. Então a pessoa nos olha torto porque se sentiu ultrajada, desrespeitada ou melindrada, sabe-se lá. Pode ser que a culpa seja nossa, num momento de descuido. Isso pode ser nesta encarnação, ou pode ser encarnação anterior, ou anteriores. E se... Pode ser que seja, não quer dizer que seja, pode ser. E se a culpa é nossa, ou se pode ser nossa, é melhor a gente começar a modificar os caminhos desde já, não é mesmo? Porque podemos ser nós a causa. Pô, a pessoa não gosta de mim por quê? Será que não fui eu que maltratei a pessoa no momento de inconsciência ou de infelicidade? Mas com relação ao futuro, Kardec se refere à obsessão. Porque já que nós vamos viver para sempre, nós vamos viver para sempre. Nós não vamos ter fim. Morre o corpo, morre o físico, mas a alma continua. Já que nós vamos viver para sempre, se nós mantermos os laços de ódio, esses laços de ódio estarão conosco até que sejam dissolvidos. E vamos sofrer os efeitos, as consequências desses laços de ódio. De forma que as leis divinas englobam todo o funcionamento do cosmos, todo o funcionamento da nossa vida com perfeição. Nós vamos compreender isso com grandeza estudando a doutrina espírita. Pensando nisso, o grande escritor Hermínio Miranda, neste livro editado pela Casa Editora Clarim, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, Hermínio Miranda foi um alto funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, inclusive sendo funcionário da CSN. Ele morou alguns anos nos Estados Unidos, e foi uma pessoa, um alto executivo, estou repetindo, né? Mas foi um grande pesquisador espírita, um grande estudioso. E as suas obras são obras densas, frutos de intensa pesquisa. E como nesta obra, lá no seu capítulo, se não me engano, capítulo 12, eu acho até que eu coloquei aí, se não me engano, capítulo 12, Hermínio se refere ao reino de Deus, porque ele faz questionamentos sobre a mensagem do cristianismo. Por que é que nós estamos ainda tão indiferentes ao convite do Mestre? Por que nos portamos tão distantes da mensagem cristã? Ainda alimentamos vaidades, ainda alimentamos melindres, ainda temos vingança, reclamação, revolta. Por quê? Então ele faz justas e grandiosas considerações. O livro é grosso, tem 400 páginas. Hermínio Miranda produziu mais de 40 livros. E neste livro, nós vamos buscar isso porque ele se refere lá no capítulo 12, que eu estou enganado quanto ao número, não me lembro exatamente, ao reino de Deus. Porque o reino de Deus, que Jesus tanto buscou estender para que compreendêssemos o reino de Deus, como ele disse, né?
O reino de Deus não está lá, não está acolá, está dentro de vós. E o reino de Deus, em síntese, o que é? Jesus sempre se referiu ao reino de Deus. O reino de Deus não é um local. O reino de Deus é um estado íntimo. É um estado íntimo de conquista da paz verdadeira e da vivência plena do amor. E é uma conquista que nós deveremos fazer individualmente, gradativamente também. É uma verdadeira revolução interior, não é com o outro, é com a gente mesmo. É tentar perscrutar e intervir dentro de nós para vencermos as imperfeições que ainda trazemos, para superarmos as mediocridades que estão dentro de nós. Entre elas, o medo, a insegurança, a inveja, o ciúme, o orgulho, a vaidade, a ganância, a prepotência, para voltarmos os nossos olhos à essência da mensagem do cristianismo, que é um convite à mudança individual. Não é uma tarefa fácil, porque exige renúncia aos nossos caprichos, exige renúncia à nossa acomodação, exige renúncia aos nossos pontos de vista, que às vezes são egoístas. E nesse capítulo 12, eu retirei 3 frases, apenas para pensarmos nesta grandeza e profundidade do reino de Deus, sempre apresentada por Jesus, convidando-nos a essa construção interior. Vejam só, observadas as leis criadas pela sabedoria infinita, estaremos vivendo em nós o reino de Deus. Paremos para pensar, sabedoria infinita, Deus, a perfeição absoluta. Deus não erra, não errou. Deus é sabedoria infinita, é o Criador, que estabeleceu leis. Quais são as leis? As físicas, que ordenam a vida. Por exemplo, se nós pensarmos na gestação de uma criança, é uma lei física. A união dos 2 elementos forma um novo corpo, gera um bebê. Mas aí atrela-se a moralidade do casal, que adquire a enorme responsabilidade de cuidar da criança, de encaminhar essa criança para Deus. Observadas as leis, quando pensamos nas leis criadas pela sabedoria infinita, nós voltamos a observar lá que essas leis são imutáveis e são perfeitas, saturadas de sabedoria, grandeza e generosidade. Porque imaginem, vamos pensar nesse líquido que aqui está, a água. É fruto de uma lei divina. Porque Deus estabeleceu a vida e, como idealizador absoluto e inicial de tudo, pensou é uma forma de nós nos referirmos, né? Porque nós pensamos, não temos ideia de como é Deus. Mas a ideia nossa é muito limitada. Mas pensou na importância desse líquido precioso e providenciou. Assim também com os alimentos. Agora pensemos uma coisa, eu até já disse isso aqui em palestra anterior, e tenho repetido isso porque isso me traz enorme gratidão ao coração. Imaginem vocês, a gente não para pensar nisso. Mas vocês já imaginaram o espírito ou o grupo de espíritos que, utilizando-se dos conhecimentos de física e química, criou o cheiro do abacaxi? Ou o sabor da melancia? Ou o gosto da goiaba? Claro que as frutas, as flores, os perfumes, os alimentos e tudo que
contribui para a vida, inclusive a água, é fruto de transformações e mutações genéticas gradativas, continuadas ao longo dos milênios. Porque Deus não fez assim, aparece abacaxi, e o abacaxi apareceu ali, com a sua característica espinhosa, ou a delicadeza de uma banana que já vem embrulhada, é só tirar, e você come. Quer dizer, Deus criou, é o idealizador primeiro de todos os benefícios que nos cercam. E estas mutações genéticas, químicas, físicas, ao longo dos milênios, carinhosamente acompanhada por espíritos especialistas, co-criadores com Deus, que absorvem o pensamento de Deus e executam. Já paramos para pensar na felicidade que sentem os bons espíritos? Ou melhor, na felicidade que sentem os puros espíritos? Não dá para imaginar. Nós não temos referência. A única referência que temos é Jesus. Ele apresentou seus sentimentos pelo amor que destinou a todos nós e destina continuamente. Mas não temos como adentrar o sentimento de Jesus. Sabemos que diante das agressões que sofria, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Os seus ensinos eram todos a emanação do seu sentimento de compaixão pela nossa pobreza moral, pelas nossas dificuldades e carências que continuam. Mas a vida providenciou tudo o que precisávamos. A natureza se apresentou exuberante, inclusive para encantar as nossas narinas com os perfumes das flores que têm duração efêmera, para encantar a nossa visão com as árvores coloridas, com as plantas belíssimas que ornamentam os ambientes, de duração efêmera. Mas alguém pensou naquilo? Ou será que nós somos ingênuos a ponto de pensar que uma orquídea que nos encanta a visão é fruto do acaso? Não. Alguém planejou, alguém pensou, idealizou, desenhou, projetou as condições para aquela orquídea desabrochar para a nossa visão, para que nos sentíssemos agradavelmente confortados pela bondade divina. Ou, já pararam para pensar no desenvolvimento que os espíritos, no investimento que foi feito para o desenvolvimento do paladar, para que sentíssemos prazer em nos alimentar, porque o corpo precisa se alimentar. Ou na riqueza da voz. Ora, isso foi pensado. As cordas vocais. E se a gente começar a falar aqui, você vai falar de um monte de coisa. Do funcionamento de cada órgão, de cada sistema, na riqueza da visão, da audição. E nós que antes emitíamos grunhidos, através do tempo fomos desenvolvendo a articulação de sons, na variedade dos idiomas que viraram palavras para nos comunicarmos verbalmente. Depois criamos o alfabeto, as letras, a escrita, etc. Participamos dessa obra coletiva. Mas o idealizador supremo, absoluto, pensou em tudo. E colocou à nossa disposição, como se dissesse, usem. Agora, usem, aprendam, evoluam, para chegarem novamente aqui ao estado de perfeição, ainda que relativa. Então, um espírito puro, imagine, nós não temos condições de imaginar, mas vamos tentar, na nossa imaginação, vamos tentar imaginar o que um espírito puro sente. Pensemos, um espírito puro sente a vontade do Criador. Imagine sentir a vontade de Deus e colocar em prática. Poder viajar pelo universo infinito. E a palavra infinito, ela tem uma limitação enorme à nossa compreensão, porque somos limitados. Mas, enfim, imagine você poder viajar pelo universo com a velocidade do pensamento. Pensou, está lá. E encantar-se com a obra grandiosa do Criador. Porque aqui estamos limitados a esse planeta. A gente já conseguiu construir foguete para outro
ir para a Lua ou tentar ir para outros planetas, essa pesquisa que continua, e isto é bom, né? Porque é dever do homem crescer, mas significando as leis. E se nós observarmos a lei, estaremos vivendo em nós o reino de Deus. E aí entram as leis morais, que solicitam o respeito, que solicitam a solidariedade. Há uma solidariedade da vida. A vida tem um caráter solidário enorme. E vivendo estas leis, que denotam perfeição, que denotam o esforço da vida a nosso favor. Vejam, nós que somos humanos, limitados, nós já somos capazes de criar ambientes confortáveis. Nós estamos aqui num salão acolhedor dessa abençoada casa, com ar-condicionado, acolhidos do sol e do calor. Já somos capazes de nos proporcionarmos ambientes agradáveis, acolhedores. Agora, Deus pode muito mais, mas nós também podemos nos proporcionar mutuamente ambientes favoráveis ao nosso bem-estar. Agora vejam, o reino de Deus, olha que frase extraordinária, olha que reflexão profunda. O reino de Deus, ou seja, esse estado interior de paz, o reino de Deus, esta consciência pacífica, o reino de Deus, esta consciência de amor imenso uns pelos outros, de felicidade operante, é ao mesmo tempo, o reino de Deus, é ao mesmo tempo consequência, desdobramento, efeito, resultado, tanto quanto a causa e origem da paz entre os homens. Essa frase é do Hermínio, não é minha não. O reino de Deus, essa conquista interior, ela é ao mesmo tempo consequência, efeito da paz entre os homens, mas também origem da paz e causa da paz. Então a gente nota aqui que a ausência de paz que atormenta o planeta é exatamente pelo desrespeito às leis humanas e divinas. É uma construção lenta, gradativa, mas necessária. Nós estamos adiando isso. Ainda não conseguimos, ainda somos mordidos pela suspeição, ainda estamos arranhados pelo egoísmo, ainda nos deixamos seduzir pela vaidade, pelo orgulho, ainda faz parte de nós. E Hermínio pondera com muita sabedoria nesse capítulo maravilhoso, e vai dizer, o reino de Deus, voltamos a refletir, esse estado interior de pureza de sentimento, que está latente, basta desenvolvermos. O reino de Deus é resultante da lenta e penosa montagem de um sistema íntimo, de pureza, de retidão e de amor. Olha o que nos cabe. Eis o nosso propósito de vida, concentrarmos a nossa atenção, o nosso interesse, a nossa dedicação, nessa montagem dentro de nós, não é nos outros, é dentro de nós mesmos, de pureza, retidão e amor. Isto é muito amplo. Não dá tempo numa encarnação só. É uma lenta e penosa. Penosa por quê? Porque temos que renunciar aos caprichos. Temos que silenciar os revides. Temos que fazer o esforço de compreensão das reações alheias. Estamos todos enquadrados nessa penosa montagem interior. Veja, um sistema íntimo que lhe dá segurança. Um sistema íntimo que te estimula a fazer o bem. Um sistema íntimo que se satura de fé. Um sistema íntimo que lhe ajuda a vencer e superar os obstáculos. Porque você não terá malícia de pensar mal dos outros. Você terá pureza no coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Exatamente porque habitaremos o reino de Deus, que não é um local, está dentro de nós.
retidão, onde entra a honestidade, a coerência e, naturalmente, todas as expressões do amor. É uma tarefa longa, é uma tarefa que vai exigir o nosso esforço, mas ela é viável, ela é perfeitamente possível, e foi a razão da vinda de Jesus ao planeta, para nos ensinar este caminhar, para nos estimular, vencer os nossos maus pendores. E todos nós somos visitados diariamente pela consciência que nos fala, não está certo isso, por que você está fazendo isso? Todos nós somos questionados por nós mesmos. E questionados por nós mesmos, nós temos uma forte tendência de abafar os apelos da consciência. Acomodados que ainda estamos num sistema viciado. Mas a doutrina espírita nos convida a pensar e repensar. Mas não vamos ficar com a impressão que nós somos culpados. É desanimador? Não, pelo contrário, é altamente motivador. Porque não é uma tarefa que nós vamos concluir agora. É uma tarefa que está em andamento. O fato de estarmos aqui hoje reunidos, estamos aqui movidos por um ideal superior, todos nós. Todos nós. Numa casa que mantém a sua programação de sábado com as palestras, todos aqui buscamos os benefícios espirituais. Isso é um progresso imenso, porque poderíamos estar em outro lugar. A lei de sintonia atrai os semelhantes. Enquanto estamos aqui, quantas outras pessoas não estão agora planejando sequestros? Quantos outros não estão planejando tráfico de entorpecentes? Quantos outros agora não estão manipulando nos bastidores para fraudar? Mas pelo menos nós já vencemos essa fase. Já é uma grande vitória. Já não queremos prejudicar ninguém. A gente prejudica porque a gente ainda é seduzido pelas nossas imperfeições. Mas já não temos a intenção de prejudicar. O duro é se a gente guardar a intenção. Aí é mais preocupante, porque vai exigir mais. Mas, graças a Deus, já vencemos a intenção de prejudicar. Isso é uma grande conquista, é uma grande vitória. Já estamos imbuídos do desejo de trabalhar. Manter uma casa em funcionamento como esta não é brincadeira. Muitos de nós labutamos, nos beneficiamos aqui dos serviços oferecidos pela casa, os serviços espirituais gratuitos. Mas não fazemos ideia das providências e detalhes de administração e manutenção, de condução material, de gestão humana de que uma casa exige, como exige qualquer outra casa, religiosa ou não, porque há que se pensar na retidão, há que se pensar no compromisso. Nós estamos compromissados com o Espiritismo. O Espiritismo é uma proposta iluminada de reerguimento moral. E aqui está uma luta silenciosa, que ninguém vai cobrar. Olha, você não está fazendo a penosa montagem de um sistema íntimo de pureza, retidão e de amor. Isso é individual. Ninguém poderá cobrar ninguém, isso é absolutamente individual. Mas há que ser feita. Porque aí está um programa de vida para nos ajustarmos e conquistarmos dentro de nós a paz do reino de Deus, apresentada pelo Cristo. Porque as leis de Deus, perfeitas e soberanas, visam o nosso bem. As leis de Deus não são para nos punir, não existe punição na lei de Deus. Não existe punição, existe consequência. Nós agimos dessa forma, vamos ter que reparar, vamos ter que consertar o reparo, vamos arcar com as consequências. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que não necessariamente teremos que reparar com sofrimento. Poderá ser com trabalho continuado. Então, envolver-se com iniciativas humanitárias, digamos, morais, como esta atividade, uma atividade espírita, que tem um caráter moral gigantesco, porque nos oferece conteúdo para refletir sobre a vida que deve ser respeitada. Nós estamos tendo um elevado índice de suicídios. Temos no Brasil quase que um caso diário de feminicídio.
O que estamos fazendo? Por que estamos nos esquecendo que podemos encontrar dentro de nós este reino de paz e alegria, que não é uma ilusão, não é uma quimera, mas é uma realidade tocável, palpável. E aí, se buscarmos os 10 mandamentos, procurem por curiosidade didática, ler os 10 mandamentos hoje. Só uma sugestão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem. Os 10 mandamentos, está no primeiro capítulo. Apenas por curiosidade didática, vamos ler os 10 mandamentos. E veremos ali o Evangelho do Cristo de forma ajustada à realidade da época. Depois, a gente vai lendo os títulos dos capítulos do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, sede perfeitos, etc. E aí a gente reflete depois sobre o que recebemos do Espiritismo. O que é que nos ensina o Espiritismo? O que é que nós temos ouvido e lido com esta grandeza doutrinária oferecida pelo Espiritismo? E que aqui colhemos tantas vezes aos sábados. Nesses companheiros que aqui visitam, na emoção do Rony Ricardo de Volta Redonda, que valoriza a vida como ninguém, é um trabalhador do Cristo voltado para valorizar a vida, com o Hélio Tinoco, lá de Vitória, que aqui esteve também, com o Alessandro Viana de Itapetininga, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Hoje nós estamos com uma jornada da Ana de Nigres. A Ana de Nigres também é de Volta Redonda, falou em São Paulo ontem, sexta-feira, hoje está em Santa Bárbara do Oeste, a essa hora. À noite estará em Sumaré, amanhã cedo em Limeira, à noite São Carlos, depois volta para Volta Redonda. O ano que vem nós vamos trazê-la para cá. A Ana de Nigres é uma especialista em Leon Denis, o grande filósofo do Espiritismo, o contemporâneo de Allan Kardec, e que apresenta para nós todo o entusiasmo com a beleza e a arte da criação, o bom, o belo, convidando-nos a amar esse Deus, a voltar os nossos olhares, a nossa confiança, a nossa prece, a nossa vibração de gratidão ao Criador, o ser absoluto, em grandeza, em bondade e justiça, que tudo fez para que tivéssemos harmonia interior, paz no coração. Qualquer um de nós aqui presente, se estiver sentindo dentro do coração qualquer tipo de aflição, qualquer medo, qualquer drama ou angústia íntima, qualquer um de nós, voltemos-nos para Deus. Deus ouve as nossas preces, as nossas súplicas, mas aprendamos a ouvir a resposta em silêncio. Concentremos a nossa atenção para ouvir a resposta de Deus, que não será articulada aos ouvidos, mas será no amparo que se fará presente. Se tivermos dificuldade com isso, como Deus? Vamos buscar ao Cristo. Busquemos ao Cristo. Pensemos na sua presença amorosa entre nós. E se ainda assim tivermos dificuldade, mas o Cristo não está longe não. Mas se ainda assim tivermos dificuldade, busquemos o anjo da guarda. Todos nós temos um espírito amigo, que está conosco agora, está aqui, poderá estar aqui. Pense, quem é meu anjo da guarda? Não sei, não sabemos o nome. Não tem importância isso. Isso é secundário. Mas há um espírito amigo que conduz a vida de todos nós. Aprendamos a buscá-lo, a ouvi-lo. Meu espírito guia, meu espírito amigo, visita-me, socorra-me nessa indecisão, ajuda-me a compreender o que se passa comigo. Mas mesmo assim, se nós tivermos dificuldade, busquemos um amigo em quem confiemos. Abramos o nosso coração para aquela pessoa que nos ouve com sinceridade, aquela pessoa que nos atende, mas não nos deixemos abater pelas tristezas. Não nos permitamos abater pelas dificuldades, porque a vida faz tudo para que caminhemos. Mas Deus não violenta o nosso livre-arbítrio. Deus não violenta a nossa vontade. Ele aguarda que decidamos por buscá-lo, embora esteja conosco a todo instante, embora providencie tudo o que precisamos. O Cristo também providencia tudo o que precisamos, mas não violenta pela lei de amor, de pureza, de retidão. Porque as nossas decisões, os nossos comportamentos, as nossas reações, revelam o estágio que estamos. Então, aperfeiçoemos o estado que estamos. De que maneira? Como é que eu faço?
Nós vamos descobrir, nós vamos achar, se quisermos, se perdurarmos nesse intento. E naturalmente que o conhecimento espírita é riquíssimo, patrimônio incomparável para entendermos a nós mesmos. Que autoridade tenho eu para dizer isso aqui? Nenhuma. Eu também estou em luta comigo mesmo. Também enfrento essa penosa montagem interior, porque ainda trago como qualquer pessoa. Não é porque estou falando aqui na frente que sou melhor do que alguém, pelo contrário. A responsabilidade é maior ainda, porque estamos falando aquilo que ainda não conseguimos viver. Mas temos que falar, porque falamos, sou o primeiro que escuto. E lá adiante, diante da primeira, fica, eu falei isso. E quantas vezes nós que falamos, os palestrantes aqui presentes sabem disso. Quantas vezes o que falamos somos defrontados por experiência que testam aquilo que falamos, para que absorvamos melhor e possamos falar com conhecimento de causa. Somos testados na perseverança, somos testados no comprometimento, somos testados na fé, na fidelidade. É um desafio enorme, mas esses desafios continuados nos fortalecem, nos amadurecem, nos fazem melhores. Então eu quero agradecer imensamente o carinho, a atenção de vocês, desta casa, sempre presente. Eu gosto muito de vir aqui, não canso de repetir isso. E nesses anos todos, falei com a dona Leia, faz mais de 20 anos que eu falo no Consolador. E tenho realmente vindo nesses 20 anos com muita alegria, com muita gratidão, dona Leia, porque também aprendemos muito aqui, com a ordem, com a disciplina que emana deste ambiente, com o ambiente favorável, com o auxílio dos espíritos que aqui trabalham, que nos ajudam na fluência. Sou eu mesmo que estou falando, vocês fiquem tranquilos, não é um espírito nenhum que está falando aqui, é o espírito Orson. Mas a fluência é auxiliada intuitivamente pelos amigos espirituais que aqui estão ou que nos assistem. Isso pouco importa, se é o amigo espiritual que nos ajuda, ou se é amigos da casa, isso é secundário. O importante é que os espíritos nos ajudam sempre, e também aos ouvintes, fazendo com que o pensamento caminhe no espaço para aprendermos com as próprias experiências. Como a dona Leia disse, nós trouxemos aqui o jornal Tribuna do Espiritismo. O jornal vai se transformar em virtual a partir de janeiro. Ele reduziu drasticamente a edição impressa, mas aqui está a edição de agosto, algumas pessoas já pegaram, mas muitos não, eu tenho aqui quantidade para vocês levarem. E nós temos aqui como chamada de capa, Saúde Preventiva, do Raul de Mello, Dr. Raul, que já esteve aqui recentemente, né? E o Raul tem se preocupado muito com a questão da saúde. E ele escreveu esse artigo, tem escrito, é uma coluna mensal no Tribuna, falando sobre saúde. E depois aqui, olha, na página 2, do Rogério Coelho, o feio e ineficiente costume de fazer promessa. Se você educar com amor, é a coluna fixa sobre educação. A grande invenção e exortação à pureza, referindo-se a uma afirmação de Jesus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E na última página, uma homenagem, uma referência ao Dr. Bezerra de Menezes, que nasceu no dia 29 de agosto de 1831. Na página 5, no meio do jornal, está a referência ao nosso evento lá de Matão, no 9º ano de realização. É um evento grande que nós temos lá em Matão. As inscrições se encerram no dia 31 de agosto. Nós vamos ter lá o André Trigueiro, a Deusa Samu, Emanuel Cristiano, as meninas espíritas e outras atrações que são surpresas, nós não falamos antes, né? Então, gostaríamos imensamente, os que puderem, vocês estão aqui próximos de Matão, que participem do evento. As inscrições estão no site. Então, eu gostaria que vocês levassem o jornal, está à disposição aqui, e depois esquecessem por aí, porque outras pessoas podem se beneficiar do conteúdo dessas matérias. Como disse a dona Leia, nós temos 20 livros publicados, alguns deles estão esgotados, e a receita desses livros nós aplicamos no jornal, aplicamos no nosso evento anual lá de Matão. O ano que vem nós alcançamos 10 anos do nosso encontro anual Caibar-Chute, e nós vamos apresentar um perfil completamente diferente o ano que vem. Não vai haver nenhuma palestra. Já pensaram nisso? E nós temos 30 palestrantes confirmados para 2020. Não vai ser na Sorema, vai ser na Anhanguera, mas nós só vamos revelar isso lá no encontro de 2019. E olha, para concluir, eu quero deixar essa frase do nosso Hermínio de Miranda.
a ordem. Que ordem? A ordem social, a ordem profissional, a ordem individual, a ordem familiar, a ordem que deve conduzir as nossas vidas, continuará sendo imposta pelo poder de polícia. Entenda-se poder de polícia pela força dos decretos, muitas vezes da violência, pela força das leis. A ordem continuará sendo imposta pelo poder até que seja aceita por consenso geral, como decorrência mesmo da disciplina íntima de cada um. Com esta frase, nós encerramos a nossa palestra, porque esta frase vai dizer a causa das dificuldades que o planeta apresenta. A causa mesmo das aflições que experimentamos. Porque precisamos adquirir esse consenso geral de respeito às leis humanas e divinas. Esta consciência de que somos partícipes desse complexo processo de convivência, a exigir de nós respeito, solidariedade, tolerância, como preconiza a doutrina espírita. Decorrência esse consenso geral da disciplina íntima de cada um. E essa disciplina envolve os nossos compromissos, os nossos horários, a pontualidade, o comprometimento com as tarefas, a começar por aí. Inclusive a disciplina íntima do vocabulário. Porque, como às vezes nós usamos mal este dom de falar. Eu agradeço imensamente. Aí estão as capas dos livros que eu trouxe. O Reencarnação estava esgotado, agora saiu, mudou a capa só, o conteúdo é o mesmo. O Morte também estava esgotado, saiu outra edição. Fim ou Passagem. O Tensão Emocional estava esgotado também. Os únicos que não estavam esgotados são os dois gigantes do Espiritismo, Vida Diante da Vida com Chico Xavier, o sacerdote espírita que fala do Padre Germano, porque o Bálsamo Espiritual também estava esgotado. Esse Bálsamo é um livro que saímos do cinema, no filme Vida Além da Vida, ou Vida Além da Vida, não me lembro exatamente, que é um filme com Matt Damon, e eram dois irmãos gêmeos, um deles morreu, e o outro menino ficou procurando o irmão, caiu na mão de charlatães até encontrar o médium, interpretado pelo Matt Damon. Esse médium é cheio de viciações, deturpa a mediunidade, mas deu conforto ao garoto. E eu saí do cinema com a intenção de escrever algo que chegasse ao coração das pessoas atingidas pelas aflições. Muito obrigado. Não deixe de pegar o jornal. Muito obrigado, dona Leia, pela oportunidade de estar aqui. Muito grato. É qualquer um. Hã? Qualquer um é 20. R$20 cada um. Olha que preço. Levar para casa um conteúdo desse. Qualquer um. Que bom. Que bom que nós viemos hoje, hein? Eu quero lembrar que a palestra é filmada e vocês podem levar tudo isso para casa. Encomenda lá na videoteca e sábado que vem pega, leva para casa, assiste de novo, para aprender esse conteúdo tão benéfico que o Orson nos trouxe. Orson, muito obrigada. Imagina, a gente que fica, você sabe o quanto a tua presença representa para nós. São 29 anos. De Consolador. Você falou 20, mais de 20, é 29. Não, 20 é que eu venho. Não, muito mais. Será? Você lembra aquele dia que você foi lá na Rua Américo e que foi para nós muito significativo? Aquilo deve ter acontecido em 1996, aproximadamente. 96 são 4 com 19, é mesmo 23 anos, é isso mesmo que eu venho, 23 anos. Já desde lá. É por aí, quase 25 mesmo. Eu falei 20, mas é quase 25. Tem razão. Isso. Aquilo aconteceu em 1996. Quando foi construída essa sede aqui? Não, Orson, aconteceu muito antes. É mesmo? Quando foi construída essa sede aqui? Nós mudamos aqui em 96. Ah, mudou aqui em 96? Ficamos 6 anos lá. Ah, então foi antes O Consolador foi criado em 90. E em 91 a gente teve um problema.
E foi nesse problema que você foi uma figura importantíssima sem o saber. Inesquecível Instrumento para mim. da espiritualidade. Inesquecível para mim aquele momento. 91. 91. Exato. Então, Posso contar o que aconteceu lá? pode, claro. Acho que vale a pena, muita gente não sabe. Com certeza. Quando eu vim no Consolador pela primeira vez, ainda na sede antiga, que a dona Leia está me ajudando a refrescar a memória. Aliás, antes da palestra nós estávamos falando da memória aqui, né, dona Leia? Porque a gente não guarda mais as coisas. Mas Né? isso aí a gente não esquece. Não. Isso aí a gente não esquece. Quando eu vim no Consolador pela primeira vez, eu cheguei atrasado. Por uma circunstância, não me lembro mais a circunstância, cheguei atrasado. E o público estava presente, a casa estava cheia, e eu entrei para vir aqui na frente. E quando eu chego, se fosse aqui, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu levei um choque. Como se aqui houvesse uma proteção em volta da mesa, aquele choque para mim, até hoje eu sei como foi, eu lembro dele. Foi um choque mesmo, um choque vibratório, né? Nunca mais eu esqueci aquilo. Foi muito importante. Eu consigo sentir aquilo até hoje. Olha que beleza. Para nós aquilo foi fundamental. Que a gente estava num momento importante de poderia ter derrubado tudo. E aquilo nos sustentou e nos levantou. Que bom, né, dona Leia? Que bom. Que estávamos certos, estávamos protegidos, estávamos com Deus. Graças a Deus. Pois é. Que Deus te abençoe, Orson. Obrigado, dona Leia. Muito obrigada. Continue colaborando conosco. Temos aprendido muito com você. Que continue assim. Né? É a grandeza do Espiritismo que faz isso. Nós somos só instrumentos, né? Pois é, irmãos, vamos então orar em agradecimento a Deus o nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre. Amado Mestre Jesus, neste momento, elevamos a Ti o nosso pensamento agora para agradecer. Sim, Mestre, queremos agradecer a imensa solicitude de Teu coração generoso para com cada um de nós. Recebemos, Mestre, o Teu carinho, a Tua bondade e o Teu apoio através dos amigos espirituais que nos apoiam, nos auxiliam, nos inspiram. E somos profundamente agradecidos por toda esta solicitude de Teu coração para conosco. Obrigado, Mestre e amigo, por tudo que constantemente recebemos de Ti. Oxalá façamos jus a todo esse carinho, a toda esta atenção, seguindo os Teus ensinamentos explicados à luz da doutrina espírita. Obrigado, Mestre e amigo, e que possamos pedir as Tuas bênçãos neste instante, para cada um de nós que aqui está. Bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, perseverança. Abençoa também nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa esta humanidade inteira, ainda carente e sofredora. Abençoa até àqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios, possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. Que fluidos benéficos nos envolvam a todos neste instante, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Pedimos, Mestre, que possa abençoar a todos os pais. Que assim seja, Senhor.